Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Matheus Collen e esse é mais um episódio do podcast do programa Histórias que Viajam. O Histórias que Viajam é um programa de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem de ficção com foco em coprodução internacional. O programa tem patrocínio da SP Cine e do Projeto Paradiso e também conta com o apoio do Festival Ventana Sur e da GEDAR. O que a gente faz nesse programa, basicamente, é colaborar com o desenvolvimento de 5 roteiros por ano, com roteiristas com foco no mercado internacional. Eles recebem consultorias com produtores, com diretores e com outros roteiristas para desenvolver esses projetos. Ao meu lado aqui no podcast, como sempre, a minha parceira de Histórias que Viajam, Roberta Miller. Tudo bom, Roberta? Oi, Matheus. Hoje a gente está aqui com a Berbe, a Thaís Berbe, que é autora do projeto A Filha da, que foi um dos projetos selecionados para o Histórias que Viajam 2023. Bem-vinda, Berbe. Oi, Roberta, obrigada. Oi, Matheus. Bem-vinda, maravilha. Bom, para quem não conhece a Berbe ainda, ela foi chefe das salas de roteiro para Star Plus e para Amazon. Também foi roteirista de séries de ficção para Warner, para Netflix, para HBO, Discovery Kids e Globoplay. A série Sintonia da Netflix, que ela trabalhou na sua primeira temporada, foi vencedora do Grande Prêmio Brasileiro do ano de 2020 na categoria Melhor Série. O projeto Filha da foi vencedor do Prêmio Paradiso para cursar maestria de roteiro na ECTV em Cuba. Ela também foi finalista do primeiro laboratório de narrativas negras da Netflix. E aqui no Histórias que Viajam, ela participou justamente com esse projeto de longa Filha da. Então eu queria que você falasse um pouco mais a respeito, Berbe. O que trata o seu filme? O filme, ele trata, a partir da perspectiva de uma criança, ele conta a história da Estefânia, que tem 9 anos, que é filha de uma prostituta, mas ela acredita que a mãe dela é uma agente secreta. E é um filme que se passa em 1990, os anos 90, em São Paulo. E aí ele é isso, ele retrata o universo da prostituição através da perspectiva da infância, né? E da tentativa dessa mãe também proteger a filha, a inocência da filha, a ingenuidade da filha desse universo, mas também um processo de amadurecimento da Estefânia até a descoberta, ou pelo menos até quando ela admite que sabe o que a mãe faz. Então é um coming of age brasileiro, anos 90, dentro desse, atravessado, né, por esse universo da prostituição, do submundo, esse tal mundo paralelo, e também cheio de famílias, que é o Filha da. Eu acho muito interessante, Berbe, o fato da Estefânia, assim, de você misturar nessa história, que é uma história dura, né, sobre a realidade de muitas famílias, né, que é a fábula, né, a fábula criada a partir do olhar dessa criança sobre aquela realidade que ela também inventa para ela também se defender e, ao mesmo tempo, ela defender a sensibilidade da mãe que ela percebe que quer protegê-la. Tem um pacto entre mãe e filha muito bonito, né? Que é uma coisa de um amor muito profundo. E eu acho que a proposta retrata bem isso, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa fábula, que não é só a Steph achar que a mãe é uma agente secreta, né? Ela tem um companheiro que ajuda ela a criar essas histórias. O Tid, ele é um amigo imaginário, mas também que é um recurso da Stephanie para elaborar uma realidade menos dura, né? Para se refugiar, e até como você falou, em certa medida, mediar essa relação de mãe e filha. Mas, a princípio, é um amigo secreto, né? Que também representa essa voz da consciência materna e a voz do inconsciente dela, que talvez esteja reprimido, né? Acho que não é algo que ela quer, de fato, entender, mas ela sabe
entender o que a mãe faz, mas ela sabe que é algo muito ruim, socialmente ruim, senão não seria um segredo. Então, ela, através dessa relação com o Tid, que é um urso, um boneco genérico, assim, uma cópia barata do Ted, que é um urso que fez maior sucesso nos anos 80, 90, que é um urso falante. Então, ela tem lá o Tid dela, muito antigo, bem diferente do original, que é uma cópia do Paraguai. Tudo que a Stephanie tem é do Paraguai, assim, os brinquedos dela, os joguetes dela são paraguaios, e ela fica fantasiando também com o Paraguai, que é um lugar melhor do que aquele que ela vive com a mãe, aquela realidade. Elas moram num cortiço, e aí depois, durante a evolução da história, elas precisam se mudar para o bordel, e é onde a mentira, né, que é o que é o conflito entre mãe e filha, né, que é o que ela precisa atravessar, as duas precisam atravessar juntas, né, essa relação com a mentira, né, com esconder uma da outra a verdade, mas com proteção, enfim. Essa mentira fica no bordel, né, fica insustentável, e aí quando o Tive começa a aparecer mais para ela, né, se transformar mais em um amigo imaginário, num boneco falante, porque ele existe de fato, mas ele não fala, né, ele é um urso rasgado. E aí quando mais ela está próximo de perceber a verdade, de ter um contato mais realista, né, com, com, com o universo da mãe, né, com entender o que a mãe faz, que a mãe dela pode realmente ser o lixo que os amigos dizem que ela é na escola, pode realmente não ser tão importante, pode não ser a agente secreta que a mãe dela admitiu ser, né, quando a Stephanie colocou ela na parede. Então, mas até ela descobrir, ela fica elaborando com o Tid que a mãe dela está salvando o mundo do mal, né? E é algo que as prostitutas faziam em outras culturas, né, antigamente. Era uma crença mesmo, então é uma ficção que já foi muito adulta, inclusive. Tipo, no Egito arcaico, as pessoas pagavam as prostitutas para se conectar com Deus, tipo, uma comunicação com a sacerdotisa era uma forma de conexão. Pagar para transar, é uma prostituição hoje, isso no Egito arcaico. Mas no século XV, se não me engano, na Europa, as prostitutas usavam o dinheiro delas para comprar indulto na igreja. Então, existia uma espécie de um departamento da igreja para vender indultos para prostitutas. Então, essa relação prostituição, salvação, do mal, grana, né, e religião, ela meio que é um tripé muito próximo há muito tempo já. Antes da Stephanie existir, estudar num colégio católico, conservador, né, que ela estuda, e então acho que é uma forma também de enxergar a mãe dela de uma maneira exagerada, né, e num lugar que salva a humanidade do mal, mas, de fato, é uma história que passa por essa hipocrisia, né, do que relativizando o que é o mal, o que é o condenável, mas expurgar também algumas algo de reprimido, assim, né, algo de que os homens, quando frequentam esses lugares, eu acho que se sentem mais à vontade, sabe, para ser eles mesmos, e mulheres também, mas eu acho que é um lugar onde que acaba filtrando, né, muita coisa que não é admitida e dita ruim, e que, enfim, é que isso fica mal gestionado de alguma forma, né, seja institucional ou moralmente. Que eu nem sei se o estudo consegue ficar realmente expresso na história para todo mundo, né? Mas ela parte dessas reflexões, assim, dessas viajadas, né? Mas a história, de fato, é essa relação entre mãe e filha que ainda se baseia na verdade dos outros e não delas mesmas. Bem legal. Tem essa questão do TED, do TID, na verdade. É,
É interessante porque ela, né, ela acaba usando ali o urso como um apoio, né, emocional. O urso ajuda ela a entender e a explicar esse lugar novo, né, que ela tá vivendo, etc. E aí tem um momento mais pro fim do filme, já dando spoiler, que ela acaba deixando um pouco de lado, né, o Tid. E isso acaba, né, assim, para mim isso simboliza muito o amadurecimento dela, né? Eu lembro que no Divertidamente tem uma cena do... Que eu sempre falo disso já, a Roberta já ouviu 10 vezes essa história. Eu falei bastante disso na primeira edição de Histórias que Viajam, acho que no projeto da Belize tinha uma situação parecida, que é esse personagem que ele tem um amigo imaginário e que quando ele começa a ter uma relação mais direta com o mundo real mesmo, naturalmente tem essa desconexão, né? O amigo imaginário vai ficando para trás. No Divertidamente é uma cena muito bonita, que o amigo imaginário, né, acaba ajudando a personagem a chegar no lugar que ela precisa e se sacrifica para fazer isso e tal. Isso, para mim, causou uma emoção muito grande. Sempre quando eu vejo essa cena, eu me emociono. E eu queria saber como que é isso pra Steph, assim, com ela, com o Tid, como que foi esse desprendimento do Tid pra ela? Olha, eu confesso que não foi muito simples para mim e para ela, né, se despedir do Tid, porque tanto numa questão de solução de roteiro, eu ainda fiquei em dúvida há um tempo sobre, será que é necessário eles se despedirem? Será que não vai ficar muito marcadinho? Que esse arco chegou até esse ponto, mas e aí então eu ficava nesse duelo, diálogo de dúvidas, e eu sentia que faltava criar uma cena forte, pelo menos muito boa, e faltava fazer com que a história pedisse uma despedida também, porque o Tid coloca ela em confusão, o Tid tem uma hora que dá uma sobrecarregada, sabe? Nessa tentativa de proteger ela, de encarar a realidade, né, das duas e tal. E de talvez estar fazendo esse papel, ajudando a mãe a esconder ela da verdade. Então, acho que começa a rolar um conflito entre amigo imaginário e Steph também. Então, a partir daí, eu fui entendendo que também não era uma relação que tinha que ficar sempre, sabe, no meio flat, assim, sem muito movimento. E então tem esse momento dela esquecer ele, então é uma junção de fatores a forma com que acontece. Esquecer ele, e aí ele aparecer, esquecer ele fisicamente no bordel, e aí ele aparecer para ela no momento desse momento de despedida, aparecer num outro contexto mais imaginado mesmo. Então fica uma despedida de algo que está no coração dela, e não simplesmente que deixou de existir. Mas que ela não precisa mais do que ela deixou para trás quando elas vão para o Paraguai, né? Mas foi uma decisão amadurecida a partir das consultorias, né? De poder ter tempo para escrever, ver que estava ruim, que talvez eu ainda vá melhorar bastante, espero que ainda consiga encontrar soluções melhores, mas por enquanto eu percebo que é um trecho que me emociona, porque eu acho que eu fico lembrando também da minha infância. Eu não tive amigo imaginário, pelo menos não um só. Eu tive vários amigos imaginários, sabe? Brincava que as coisas tinham, objetos inanimados tinham vida e tal. Então, mas eu sabia bem que era um teatrinho meu ali. Não era algo que é de apoio como a Stephanie usa e tal. Mas essas desilusões da infância, né? São pontos que marcam, né, o amadurecimento, precisar amadurecer muito cedo. É uma barra, né, para uma criança, uma frustração, aprender a lidar com frustração muito cedo, não é fácil, né? Então, é isso, me identificando com esse momento, tentei deixar ele o mais crível possível, mais especial,
e a serviço da história, né? Então é isso, foi um espelhamento, né? Mexendo com memórias, mas olhando para a história a partir dessas consultorias também. Massa, bem bacana. Eu queria perguntar uma coisa relacionado a processo de escrita, assim, porque a gente vê pela sua experiência profissional que você já passou por várias salas de roteiro, né? E hoje você lidera uma sala de roteiro também. E esses projetos geralmente são projetos seriados. E aqui a gente está falando de longa-metragem, um projeto autoral que você escreve sozinha. Eu queria que você falasse para mim, assim, pra gente que tá, para todo mundo que tá ouvindo, na sua opinião, quais são as principais diferenças, tipo, do método de trabalho, assim, para você fazer um projeto de série com pessoas, com sala de roteiro e um projeto sozinho, assim? Quais são as principais diferenças que existe no processo de escrita e criação? Eu acho que a principal diferença é escrever sozinha e coletivamente, porque a partir dessa o processo ele tem condições muito diferentes, né? Resultados, porque escrevendo série você está com acompanhamento do player, né? Uma criação coletiva, um compromisso de entrega, prazo. E as coisas acabam ganhando uma velocidade até de desenvolvimento maior, porque você tem uma equipe, né? E o longa, mais pessoal, aquele projeto, ficar na gaveta, esperando uma brecha de vida, de tempo ou de edital para ser desenvolvido, ele acaba sendo procrastinado, né? Porque a prioridade enfim, da correria dia a dia, de pagar as contas, de também construir uma carreira, de solidificar, né, numa carreira, construir essas experiências de sala. Eu acabei deixando de lado, né, essa escrita mais individual. E também é uma escrita que é muito legal por você ter mais liberdade, por você poder imprimir um olhar mais artístico, umas escolhas menos, mais pessoais, né, eu acho que corresponda menos ao um público específico, né, a um player específico, e poder ter mais liberdade, mas ao mesmo tempo é muito bom estar aberta às consultorias, né, colocar ele no mundo em forma de pitching e testar essa história, ver o quanto que ela funciona. Então também não pode ficar fechada demais, né, ou na gaveta tempo demais, ou encerrada em si mesma. Mas são processos diferentes, basicamente porque a escrita coletiva ela é mais para o mercado mesmo. E aí eu acho que um longa mais autoral, ou um longa, eu escrevi há pouco tempo, também desenvolvi, né, um projeto de longa com o Cal, o Hambúrguer, e com a Tati Bernardi. E não era um projeto meu, mas era um projeto que tinha mais calma, para a gente conversar de coisas, né, pessoais também, que pudessem trazer outras camadas, né, outras matizes para os personagens, opiniões, né, ideológicas, assim, se emprestar mais para o filme, porque também não tinha uma pressa ali mais fordista, né, mais industrial, de série. Então também o tempo de, de desenvolvimento, de escrita, é diferente e influencia novamente no processo, né, essas condições. Essa questão do tempo é bem verdade, né? Porque tem um colega roteirista que ele comenta assim que as salas de roteiro de série, como elas têm essa questão, muitas pessoas e prazos muito apertados às vezes para você produzir os materiais, produzir os textos, muitos feedbacks de muitos executivos. Isso acaba tirando a autoria do projeto, né? Você tira a identidade dele.
se você não toma cuidado, né, durante esse processo. E aí, quando você tem o tempo necessário, né, por mais que seja em grupo também, né, acho que tem isso, né, tem essa questão das pessoas conseguirem botar no papel aquela cena que ela achou que ia ser interessante e tomar contato, ficar pensando com isso, né, sobre essa cena por mais tempo, tomar contato com ela de novo depois de algumas semanas para ler e ver se é aquilo mesmo, sabe? Isso acho que no longa é fundamental, né? Por isso que essas obras acabam tendo essa autoria tão característica, né? Você assiste e fala, cara, esse filme é da Barbie, né? Eu entendo. Entende? Agora tem algumas séries a gente não consegue falar assim, essa série é do fulano, do ciclano, né? A não ser que o fulano ciclano tenha construído uma carreira bem de bastante confiança, assim, né? Uma relação de bastante confiança enquanto showrunner, diretora, para poder gerenciar essa assinatura, porque a princípio a série ela é do player, né? Ela tem o criador que tem também a sua colaboração artística, o seu olhar, mas pensar em assinatura em série é pensar numa assinatura coletiva, porque, sem dúvida, você tem que estar muito mais disponível a aceitar a as possibilidades que são apresentadas de tempo, de caixa de produção, né, do que é possível ou não fazer, do que é viável ou não. E aí, no longa, isso você vai ter tempo para dimensionar, achar outras soluções com mais tranquilidade e até propor coisas mais subversivas, sabe? Pode dar mais vazão para uma outra linguagem mesmo, né? De expressar, às vezes, a mesma coisa, de não ficar tão. Talvez até de ficar menos narrativo, enfim, vários tipos de longa, Ô, né? Berber, então, já que a gente está falando de processo, eu gostaria de saber como é que foi esse processo, como é que está sendo o processo no Histórias que Viajam, trazer esse projeto para ser trabalhado no programa, dentro do programa. Como é que é essa experiência para você? Enfim, fala um pouco disso. Gostaria de te ouvir. Sim, essa é a primeira vez que eu participo do Histórias que Viajam. Eu acho que quem sabe aí eu não consigo de novo uma vaguinha para outra oportunidade, porque eu sei que talvez vocês ampliem e espero que sim, para outros países, outros festivais. Então, vida longa ao Histórias que Viajam, porque eu tive uma experiência de muito enriquecimento pessoal e profissional. Está sendo um processo enriquecedor para o meu projeto, para a minha rede profissional. O Ventana é um festival muito legal, né, de mercado e de formação de profissionais, porque quando você coloca a sua história à prova, né, e fica ali de olho, né, nas reuniões de venda, entende minimamente como que funcionam essas conexões, a plataforma assinando, como será feita, né, essa aproximação. Uma das possibilidades é através de um Ventana da vida, mas como que é feita essa aproximação com coproduções internacionais, e às vezes é isso, a gente na escrita fica distante dessa prática de venda, né, do projeto, de conexões, de atrair parcerias. Então, eu acho que essa experiência tem sido maravilhosa, muito grande, assim, para mim, para o projeto. E aí eu espero que é isso, que o Histórias que Viajam viaje para vários países e cresça e tenha uma vida longa, porque eu vinha de uma bateria de salas, trabalhando em projetos, enfim, encomendados, que eu também gosto de fazer, mas o meu sonho, né, os meus sonhos de gaveta, assim,
me alimentam muito e trazem outro sentido para minha escrita, né, para o meu ofício, para minha expressão no mundo. E esse é um longa que eu tenho muito carinho, né? É o meu primeiro longa mais autoral. Então, obrigada a vocês aí por proporcionar isso, né? Uma oportunidade de ter consultorias especializadas, nossa, com o Martin, com o Santi, o feedback de vocês também, que acompanham as histórias, e lá também das pessoas que assistiram o pitch, etc., dos companheiros que viajaram comigo, que a gente formou um grupo muito carinhoso, muito respeitoso uns com os outros, sabe? Muito disponível. Eu queria até pegar esse gancho que você está falando do grupo. Essa seria a minha próxima pergunta para você, assim, porque diferente dos outros episódios, esse episódio da Barbie a gente está gravando depois da viagem, os outros a gente gravou antes. Aí, por uma questão de agenda, esse a gente está gravando depois. Então, pela primeira vez, a gente vai ter uma roteirista aqui no podcast que já foi pro Ventana e já viveu a experiência e pode dar um feedback, assim, pra gente. Queria que você falasse sobre essa coisa da turma, de como que foi conhecer outros autores, conhecer os outros projetos e também a experiência do pitching lá. Então, eu já tinha ido para o Ventana uma vez, sem ser no guarda-chuva do Histórias que Viajam, que eu participei de um outro programa lá, que é o Solo Séries. Foi uma experiência, só comparando um pouco, muito diferente e por isso que eu quis voltar com um grupo, porque o solo series, por exemplo, também é uma possibilidade de pitching, mas como eu não tinha uma produtora me acompanhando, é um lugar onde você fica um autor órfão, uma autora órfã, meio que tendo que administrar pitching, as conexões, as reuniões, e aí você não dá conta só indo como autora sem ter esse suporte, né? Mas independente de ter ou não reuniões ou negócios fechados, eu acho que ir com um grupo é sobre orientações de como circular nesse espaço, porque quando eu fui sozinha, era tudo tão novo, e eu percebia que vocês, que a gente se encontrou lá o ano passado, vocês que estavam no Histórias que Viajam com o grupo anterior, é, tinha uma programação, sabe, uma agenda, assim, do que ia acontecer, fora que eu queria ficar com vocês também, para a gente trocar ideia, e ir para os rolês lá, para os bares. Eu acho que tem essa vantagem de você não estar sozinho e de conhecer outros autores órfãos, também com os sonhos, né, com as esperanças de levantar a história, se vulnerabilizando, sabe? Se colocando à prova, todo mundo compartilhando o nervosismo de subir no palco, Sim, enfim, um apoiando o outro, o né? outro segurando a minha mão, me presta. Coordenadora chorando. Depois do pitch, a coordenadora chorando de orgulho, né, torcendo junto, vocês gravando. Então a gente foi uma família, sabe aquele apoio da família que vai assistir a apresentação tosca de dança do, sei lá, Ah, no mas mercado não tinha financeiro. apresentação tosca. Não tinha, né? A gente mandou bem, porque fomos preparados, foi todo um processo de, né, ali no backstage de treinamento, a gente ficou preparando também que recorte da história contar, para ela não ficar muito confusa, porque é isso, às vezes a gente começa a história de trás para frente do avesso, ninguém entendeu nada e é a mesma história. Então, organizar bem o que precisa, o que não precisa ser dito, e etc, etc, né? Acho que foram várias etapas nesse processo de preparação. Sem querer ser um coordenador muito coruja, eu acho que os melhores pitchings foram os nossos. Eu também acho, gente. Eu não tenho dúvida sobre isso. Isso é Tudo verdade, né? bem que, né, a gente
é suspeito para falar, mas eu acho, assim, eu gostaria de ouvir uma última coisa, assim, da Berbe, né, que quando a gente criou Histórias que Viajam, a gente queria criar esse ambiente, exatamente esse, de apoio para o autor, sabe? Para o autor poder desenvolver num ambiente acolhedor, de respeito, sem julgamento, apoiando a ideia dele, né? Assim, ajudando. Eu queria que você falasse se isso, se você sentiu se foi isso para você, exatamente. Sim, foi exatamente isso, porque eu tinha um receio, como eu tenho com qualquer lugar que eu vá inscrever o meu projeto, ele vai passar por uma bateria, né, de consultoria e vai ser avaliado, de como que isso ia ser feito, porque às vezes é isso, as pessoas têm que comprar aquela história, gostar dela, mas ao mesmo tempo, se não se identificar tanto, ainda ter um profissionalismo ali, e um interesse de ajudar ela a ficar melhor. Então, eu fico feliz que isso tenha acontecido, porque acho que nada pior do que. Mas também é pessimismo meu. Acho que é difícil acontecer, sabe, também, talvez vez ou outra, mas acontecer de alguém nitidamente não curtir o seu projeto, ou te julgar, ou sugerir coisas opostas, e aí você fica, sei lá, numa deprê, meio que numa crise, né, com o que você está criando, como se o que você estivesse criando não estivesse funcionando, porque você está com uma expectativa ali muito grande em relação à opinião daquela pessoa, enfim. Eu acho que essa troca ela é muito sensível, principalmente se passa num lugar mais autoral e tal, então essa medida de chegar, colaborar e apoiar, sem ser indulgente, sabe, sem ser, pô, também tudo não tá bom, tem que saber dizer isso aqui, não precisa dizer isso aqui, não tá funcionando, será que isso aqui não é melhor? Acho que parte também da experiência de vocês como roteiristas, né, de todo mundo que está envolvido ali, já tem uma baita bagagem, mas é um lugar sensível ainda, é só uma ideia no papel, quer dizer, e registrada, do, e que é muito valiosa, mas eu digo só porque é justamente quando ela ainda não está, né, na tela, ela pode ser construída, né, mas pode ser destruída também por coisas muito muito particulares ali, sutis, né, que atravessam a história. Então, é um filhinho que você coloca ali na creche, como é que vai ser tratado? Como é que eu vou cuidar disso? Não tem nenhuma câmera, né, pra gente acessar e ficar vendo lá, né? Quando a gente deixa. O que eles estão falando quando eu não estou lá? Como é que eles tratam? Então, são noias que vão ficando cada vez menores, né? Encontrando lugares assim de esperança, como esse processo, esse laboratório. Ah, que legal. Fico bem feliz em ouvir isso, né, Roberta? A gente fica orgulhoso. Maravilha. Gente, a gente está caminhando aqui pro final do episódio. Vocês querem fazer alguma consideração final, uma pergunta final, falar alguma coisa? Eu não, quero só dizer que a Berbe está falando de creche, essas coisas, porque ela também, daqui a pouco, vai estar procurando creche. Eu já estou pensando nisso, porque, Ela inclusive, eu tem moro. Baby para o Ventana assim. Eu estou gestando o próximo projeto para levar no Ventana. Então, eu tô grávida, fiz o pitching grávida, e, cara, fiquei de cara, assim, como isso também me deu uma força lá. Eu pensei que ia ser um lugar mais sensível, né? Pô, ia me deixar mais nervosa, mas foi muito legal. E realmente vocês cuidaram realmente do projeto também como um filho, porque eu tô com um cartão aqui, vou fazer um barulhinho já que eu tô no podcast, um Foley, cadê? O cartão que é o do Filha Dá, que é aquele card que vocês me entregaram
para panfletar no evento, que eu achei muito massa, assim, como que é um detalhe ali de comunicação e divulgação que faz muita diferença, né? Quando que eu ia poder ter um card, né? Como que eu posso chamar? Um postal do projeto para divulgar ele. Aí tem até um QR Code aqui, ouço o podcast. Então, acho que esses detalhes também faz parte desse cuidado assim maternal, né, com os projetos, porque ele está numa incubadora. E sim, logo eu estou pensando, né, pensando em creche, fazendo essas analogias que vou ser mãe, o mundo tá virando em outro. Mas eu moro do lado de uma creche, qualquer coisa ele berra aqui pertinho, a minha orelha com outras crianças, quem sabe. Muito bom. Beleza, gente. Brigadão pela presença, Berbi. Foi muito legal a gente poder conversar sobre o seu projeto e sobre a experiência do Ventana. Valeu, Roberta, mais uma vez, fazendo aí, acompanhando essa jornada de desenvolvimento com mais 5 autores. A gente completa aqui desse modo mais 5 podcasts, mais 5 projetos desenvolvidos nesse ano de 2023. E para você que é roteirista e que está ouvindo a gente agora e está pensando assim, pô, eu tenho lá meu projeto na gaveta e tal, e você está pensando em tirar ele e mandar aqui para Histórias que Viajam, fica ligado lá no nosso site, que é o www.historiasqueviajam.art.br, e tem também o Instagram, que é o @Histórias que Viajam. Quando a gente for abrir uma nova convocatória, é por lá que a gente vai avisar todo mundo. E para você se inscrever no Histórias que Viajam, você precisa ser um roteirista com experiência, você precisa ter projetos que já foram exibidos, nos quais você trabalhou. E a inscrição para Histórias que Viajam também exige um roteiro de longa-metragem, né? Que é o projeto que você vai trabalhar durante o programa. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Tem muito conteúdo legal para vir aí, relacionado ao programa, relacionado aos projetos. Vai ser bacana vocês acompanharem. E a gente vai encerrando aqui essa temporada 2023, os podcasts Histórias que Viajam. E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais. Até. Tchau, Até Berbi. mais. Obrigada. Tchau, Roberta. Tchau, Matheus. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Valeu.